Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast Papo de Líder. E antes mesmo de eu falar o tema e a gente começar aqui, não deixa de se inscreve aqui no canal, compartilha também com alguém, ativa o sininho, passa a seguir aqui. É a forma de você poder fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, é a forma de você colaborar com a mensagem que a gente tem carregado e compartilhado. O podcast Papo de Líder é um ambiente aqui para a gente bater papo para quem lidera. Eu costumo dizer que se você está respirando, você já está liderando, e a primeira pessoa mais desafiadora, mais difícil de liderar, somos nós mesmos. Então, e depois, se você tem família, se você tem filhos, se você está envolvido no ministério, se você faz parte de uma empresa, aí são os lugares que Deus vai nos colocando. E hoje eu quero compartilhar sobre um tema que já era um pedido para mim, né? Então, como lidar com liderados rebeldes? Como lidar com liderados rebeldes? É fato e é inevitável que nós tenhamos pessoas rebeldes na nossa liderança. Eu sei que nós gostamos, né, da ilusão de que não teremos pessoas rebeldes. Não tem como. Quando nós vemos o histórico de liderança, quando nós enxergamos o contexto de liderança e quando vemos, né, eu gosto muito de remeter sempre à liderança de Jesus. Por quê? Porque a liderança de Jesus é o modelo perfeito em todas as coisas, e mesmo Jesus sendo um líder perfeito, né, porque naturalmente falando, nós como líderes temos a tendência de achar o seguinte: se eu fizer tudo certo, se eu fizer tudo ok, se eu fizer as coisas como devem ser feitas, então não vou ter problemas. Eu também gosto de pensar assim, mas isso infelizmente não é uma realidade. Mesmo fazendo tudo certo, nós não temos como manipular, né, as pessoas. E eu falei aqui nos últimos podcasts muito sobre lideranças abusivas, ambientes abusivos. E eu sei que alguns líderes falam: opa, peraí, mas o problema dos ambientes não são só líderes ruins. E isso é verdade, né? O problema dos ambientes não são só líderes ruins. Nós temos pessoas também que elas, de alguma forma, conturbam os ambientes, que elas têm um espírito de rebeldia. Quando nós olhamos não só na liderança de Jesus, mas quando nós vemos o contexto de queda de Lúcifer, por um princípio, alguém está num ambiente de plenitude, no céu. Ele consegue enxergar alguma coisa, ele consegue se contrapor a algo, ele consegue se levantar e ele deseja: eu subirei, sentarei, serei como o Altíssimo. É um espírito que continua recorrente e vivo em lugares, instituições, igrejas, equipes, famílias. Então, assim, só para a gente começar, é importante que você tenha em vista que é impossível, né? É impossível que não se tenha pessoas rebeldes. Faz parte e acontece, né? E é claro que, até olhando dentro do contexto, né, de como lidar com liderados rebeldes, é claro que o nosso desejo sempre é da resolução do problema. Nós entendemos que as pessoas chegam, e muitos líderes, eles têm essa dificuldade de ver o problema das pessoas, né? É como alguém tão iludido que acaba a novela quando ele enxerga o problema. Não, quando vemos os problemas das pessoas, não acabou. Quando enxergamos os problemas das pessoas, quando vemos um desvio de caráter, quando vemos um contexto, não acabou a relação, pelo contrário, né? Então, quando vemos um problema, nós não descartamos as pessoas pelos problemas que vemos. No domingo passado, eu, inclusive, tive um grande privilégio, né, fui congregar, estava no nosso campus de Goiânia, estava lá na nossa conferência, e eu pastoreio a Dínamos, e nós temos um campus em Goiânia com um pastor fantástico, chama Rodrigo Augusto. Eu fui para essa viagem, e aí no domingo pela manhã eu não teria programação, eu falei: vou lá, e eu dei um pulo na Sal da Terra, na igreja do Paulo Borges, e aí ele me convidou para participar ali com ele e tal. E na hora da ministração, né, o Paulo tem uma dinâmica toda diferente, toda única, e me senti tão honrado. Ele contou uma história e eu quero colocar para você. Diz que uma mãe
quando o menino tinha 12 anos de idade, ela olhou para o menino, olhou para ela, se viu no espelho e falou: eu acho que esse menino não é meu filho. E ela começou a ficar incomodada, olhando para o menino, olhando para ela, falou: esse menino não é meu filho. Começou a olhar para o marido dela, olhar para o filho e falou: também acho que não é filho do meu marido. E ela começou a ficar tão incomodada com aquilo, que ela falou: vou fazer um teste de DNA, porque eu acho que esse menino não é meu filho. Ela foi, fez um teste de DNA sem falar nada com o marido, saiu o resultado do teste de DNA e o resultado do teste foi o seguinte: o menino não era filho dela. Ela ficou muito intrigada com aquilo e antes de começar a pesquisar, ela sentou com o marido e falou: amor, eu descobri uma coisa, nosso filho não é nosso filho, ele não tem compatibilidade de DNA nem comigo, nem com você, ele não é nosso filho. Quando ela contou isso pro marido, assim, chocada, o marido deu um sorriso e falou para ela: mulher, você tem problema de esquecimento mesmo, né? Ela falou: por quê? Você lembra que a gente estava saindo da maternidade, depois que você ganhou o bebê, a gente está saindo da maternidade, quando a gente estava na porta aguardando, o bebê fez cocô e se sujou inteiro. E aí você deu ele para mim e falou: ó, volta lá agora e troca o menino. Eu entrei no hospital, voltei e troquei o menino, peguei uma outra criança limpinha e trouxe, e a gente foi embora. Essa história é um tanto quanto absurda, obviamente que ela é uma piada, mas quando a mãe percebe o bebê sujo e ela pede então para o pai trocar, a expectativa não é que se trocasse o menino, a expectativa é que trocasse a fralda. Qual o problema de muitos líderes? É que quando nós vemos os problemas das pessoas, nós temos a tendência de trocar as pessoas, de descartar as pessoas. Nós temos a tendência de voltar e trocar quem as pessoas são. Então a maioria dos líderes estão orando por uma troca de equipe, né? Agora, o fato é, quando nós estamos falando do contexto de rebeldia, e eu quero colocar aqui para você três figuras assim de rebeldia, três perfis de pessoas rebeldes que eu enxergo, tá? Eu vou começar da primeira e a última é que não tem solução mesmo. Então, como eu disse, na equipe de Deus, Lúcifer não teve solução. Na equipe de Jesus, Judas não teve solução. Por quê? Porque há certo tipo de pessoas que nós não temos o que fazer por elas. Nós não temos recursos suficientes, porque são respostas das próprias pessoas. Mas eu queria colocar aqui para você, então, três perfis de rebeldes. O primeiro perfil é Absalão. Absalão é o filho de Davi que deseja o lugar de Davi. Esse é o primeiro perfil de gente rebelde que a gente encontra. É gente que se levanta o tempo inteiro porque quer o lugar que você tem. São liderados que se levantam em rebeldia e com espírito de rebeldia, né? Então, Absalão é a expressão de alguém que se contrapôs ao seu próprio pai. Ele se contrapõe a Davi, por quê? Porque ele deseja o lugar de Davi. E tem pessoas que têm o espírito de Absalão. Elas agem, né, de rebeldia. Quando nós olhamos para o cenário, quantas igrejas nasceram fruto de pessoas com o espírito de Absalão? Gente que ali dentro, a Bíblia diz que Absalão ele começa a ouvir as pessoas no palácio. Ele começa a ouvir os problemas, ele começa a pegar, é óbvio que toda liderança tem fraquezas. Para um liderado que está envolvido, e quanto mais tempo ele tiver, mais ele está vendo algum problema. O espírito de Absalão é que ao invés de eu ser uma resposta para o problema, para cobrir o problema, eu me torno uma resposta para o problema, para expor a liderança. Então eu não sou uma resposta para o problema, para cobrir o problema, para poder solucionar o problema. Eu me coloco como uma resposta para o problema, para poder expor a liderança. E é isso que Absalão começa a fazer com o seu próprio pai. Ele começa a perceber os desafios, ele começa a dizer: olha, o rei não tem tempo para vocês, o rei não ouve vocês. E o espírito de Absalão, e quantos lugares não foram formados com o espírito de Absalão? De pessoas que descobriram os problemas e elas agora têm um espírito que se manifesta para querer, de alguma forma, resolver o problema, manifestando-se como a solução. E é isso que Absalão vai fazer. É o tipo de gente que tem o desejo de tomar o lugar do líder. É o tipo de gente que deseja aquela posição. É o tipo de gente, aquele espírito: subirei e sentarei. Então, a sua rebeldia tem um objetivo de tomar o lugar.
de alguma forma expor. Então, nesse espírito de Absalão, as pessoas começam a expor fraquezas e a se manifestar, a se revelar como uma solução das fraquezas que elas estão expondo. O espírito de Absalão, ele tem um desejo de tomar o lugar. Então é alguém que está num lugar, mas ele quer o lugar daquela pessoa que está ali. Então ela começa a criar esse ambiente, ele começa a se levantar contra aquele líder, porque o desejo daquela pessoa no fundo é estar no lugar daquela pessoa. E sabe, esse é um espírito muito complexo, porque ele comumente acontece. Esse nosso desejo, porque aí já não é mais servir, né? É quando nós começamos a olhar para a liderança como um lugar de privilégio e desejar aquele lugar de privilégio. Mas Absalão, e aí o que fazer, né? E o ponto aqui para nós é como lidar com liderados rebeldes. Tem esse primeiro grupo, que é um grupo que se move no espírito de Absalão. E o que a gente faz quando percebemos que tem alguém que está se levantando em rebeldia porque quer tomar o nosso lugar? O espírito de Absalão precisa ser confrontado. Não tem como fugir de confrontos num contexto como esse. Vai ter que sentar e confrontar. Olhar nos olhos e confrontar. Por quê? Porque aí você começa a perceber pessoas proativas. Pessoas que têm proatividade, pessoas que fazem demais, mas o fazer delas tem um objetivo. Então é alguém que começa a tornar um ambiente tóxico. Por quê? Porque quando você dá a oportunidade dessa pessoa pregar, por exemplo, ela vai e prega muito. Mas por quê? Porque ela quer mostrar que é melhor que aquele que está pregando. Quando você dá a oportunidade dela conduzir alguma pauta, ela vai conduzir de maneira perfeita. Mas por quê? Com o espírito errado. Então ela vai conduzir de forma perfeita, mas com o espírito deturpado, com o espírito errado. E o espírito de Absalão precisa ser confrontado. Qual foi o problema de Davi para com Absalão? É esse aspecto de não ter coragem de confrontar profundamente, de não trazer o confronto, de olhar no olho e de confrontar. E confrontar o quê? Confrontar as motivações. É desafiador, porque as pessoas que eu conheci e que eu já liderei com o espírito de Absalão, elas têm a atitude correta, mas a motivação errada. Então alguém que se move com a atitude certa, mas com os motivos errados. Então essas pessoas, quando você vai confrontar, elas falam, você não tem como confrontar, falando, você não fez, porque elas fazem demais, elas fazem de forma excelente, elas dão melhor. Se você colocar a pauta, elas vão chegar antes, elas vão sair depois. Elas vão colocar dinheiro, energia, coração no aspecto de fazer com entusiasmo, mas com a motivação errada. E a motivação é o que? É a disputa, é a inveja, é tomar o lugar. E como que nós fazemos isso? Confrontando a motivação, confrontando o espírito, confrontando o motivo. Por quê? Porque se você permitir que isso fique, esse espírito se multiplica, isso vai crescendo. E qual que é a grande questão? É que o espírito de Absalão, ele causa um encantamento nas pessoas. E aí eu volto, quantas divisões, quantas empresas já foram divididas da pior forma possível? Quantas igrejas, olha, muitas histórias, igrejas que nasceram fruto de divisão, de pessoas com o espírito de Absalão que foram produzindo um encantamento, e aí precisa ser confrontado. E esse espírito precisa ser denunciado no aspecto de confronto. Óbvio que não é fruto daquele líder inseguro, temeroso, que está vendo pessoas crescendo. O que eu digo é, os líderes normalmente eles querem pessoas que tenham a mesma estética. Então eles querem todo mundo que se veste igual, que fala igual, né? Não, nós precisamos de pessoas com a mesma genética, porque aí você pode ficar despreocupado, você pode permitir que as pessoas cresçam, façam melhor, porque tem a mesma genética. E é isso que você precisa de avaliar. Não é só se as pessoas estão fazendo igual, é se o coração delas é o mesmo. Porque todo mundo pode estar fazendo tudo igual com um coração que não é o mesmo. Então o espírito de Absalão, que é esse desejo de ser o melhor, para tomar o lugar, ele precisa ser confrontado. Em amor, confrontado. E é interessante, por quê?
Porque debaixo desse espírito, uma das formas de fazer o confronto, mais do que simplesmente falar, é quando você também mostra para a pessoa que não é só o lugar de visibilidade, porque o espírito de Absalão ama o lugar de visibilidade. A Bíblia vai dizer que ele vai querer se deitar com as mulheres do seu pai publicamente, ele vai querer fazer atos públicos, por quê? Porque é um espírito que necessita o tempo inteiro do lugar de visibilidade, do título. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, quando você percebe alguém com um traço de espírito de Absalão, de construção de algo poderoso, das pessoas, esse desejo de reino a todo custo. Então, quando você vai enxergar o contexto do seu pai Davi, ele é ungido porque está lá cuidando das ovelhinhas. Ele não, ele quer forçar a porta. É o espírito de Lúcifer, ele quer forçar a porta, ele quer se colocar no trono. E aí, um caminho para que haja um caminho de discipulado para essas pessoas é que toda pessoa que eu me deparo tem esse espírito, e você vai perceber isso desde os primeiros momentos, outros você vai perceber que isso vai se desenvolvendo e vai crescendo, mas o fato é, eu sempre, de alguma forma, para guardar o coração dessas pessoas, eu não coloco ela no lugar de visibilidade que ela quer. E olha que eu não sou o líder que gosta de ficar dando gelo nas pessoas, eu nem acho que essa seja uma didática, mas quem gosta muito de aparecer, merece ficar mais no backstage, entende? Quem gosta de aparecer demais, quem gosta de ser o cara, quem gosta de ter proeminência, quem gosta, merece, em amor, ficar no backstage. Por quê? Porque até que o coração seja formado, isso não seja uma prioridade. Mas tem um segundo grupo de pessoas rebeldes, que é o espírito de Joabe. É diferente de Absalão, porque Joabe trabalhou em completa fidelidade a Davi. Mas a fidelidade de Joabe a Davi, no fundo, era uma fidelidade de Joabe a Joabe mesmo. Então, Joabe foi aquele cara que acompanhou todas as conquistas de Davi, morre de forma trágica, mas ele acompanha todas as conquistas, mas tem um ponto em Joabe. Joabe é o tipo de rebelde que obedece o líder em tudo, mas que está indisponível para servir a equipe. Já viu isso? Eu já liderei algumas pessoas na vida que eu podia pedir qualquer coisa para elas, ter o coração completamente alinhado ao meu, mas só a mim. Ninguém mais da equipe suportava a pessoa. Só tratava bem a mim, não tratava mais ninguém bem. Só servia a mim, não servia mais ninguém da equipe. É alguém que está servindo o líder para se servir. Ele está servindo o líder porque no líder ele encontra um espaço para fazer o que ele deseja. Então ele não quer o lugar do líder, mas ele ama o lugar que, estando com o líder, lhe é propiciado. Então é aquele tipo de liderado que ninguém ao redor suporta ele. Eu me lembro de um dos processos de transição que eu fiz há muitos anos atrás, e eu estava pensando em transicionar para um liderado com esse perfil, com o espírito de Joabe. Era alguém que eu gostava muito, mas eu percebia que, assim, comigo era maravilhoso o trato, mas eu percebia que o resto da equipe, ele não conseguia ter liga, não conseguia se conectar. Quando nós olhamos para Joabe, Joabe é o símbolo desse cara, que assim, ele vai produzir um ambiente. Ele vai matar Abner quando Abner chega, porque Abner é um cara que vai querer se aproximar para fazer aliança com Davi, e ele tinha características como a de Joabe. Joabe se sentiu ameaçado e o matou, sem a concordância de Davi. Por quê? Porque ele não deixa ninguém se aproximar do líder, entende? Porque no fundo ele está dizendo, esse aqui é o meu lugar. Então ele priva as demais pessoas. Joabe é um cara que, quando ele vê alguém chegando na instituição, ele vai matar qualquer pessoa que ele julgue que possa assumir o posto que ele está. Ele vai matar qualquer pessoa que ele julgue que possa ter um acesso a essa liderança, que possa crescer na instituição mais do que ele está. Então ele nunca vai ser ponte para ninguém. Ele é muro, ele é o final. Dele ninguém pode passar, dele ninguém passa. E quando nós olhamos, né, ele vai matar. Então ele cria uma redoma ao redor do líder. É um tipo de rebeldia mais velada, mas que é extremamente problemática.
Você sabe, eu nesse tempo de liderança, eu vi assim, um dos processos que eu acompanhei de perto, uma instituição que eu acompanhei de perto, de tantas, né, que eu vi passando por um processo, na minha opinião, de decadência, tinha um líder fantástico, mas o seu principal liderado, na minha concepção, foi um cara responsável por um grande problema. Por quê? Porque esse principal liderado matava tudo, virou um muro abaixo desse líder. Só que ele tinha autoridade para fazer, ele tinha autonomia para fazer. E esse líder ficava isolado. E esse principal liderado estabeleceu uma cultura: ninguém aqui vai ser maior que eu. Então qualquer Abner que se levantava, qualquer pessoa que poderia se aproximar, que poderia crescer mais que ele dentro do contexto da instituição, ele matava. E é uma expressão de rebeldia. É uma manifestação de rebeldia. E aí a gente vai produzindo esse ambiente, que a gente vai deixando um rebelde crescer. Ele vai matando tudo ao redor e a gente vai deixando isso acontecendo. E qual que é o grande problema? Que nós vamos dando mais poder. Como trata? Eu te disse que Absalão a gente trata no confronto, mas Joabe nós tratamos tirando o poder. É tirando o poder. No aspecto de que Joabe precisa perder a proteção do líder. Tome cuidado com isso. Você sabe, eu mesmo já me incorri nesse problema de pessoas com esse espírito de Joabe, que elas não servem a mais ninguém na equipe. Com você elas são maravilhosas, mas com mais ninguém. E aí alguém vem trazer, a gente quer ficar protegendo essas pessoas. Você cria um muro de proteção ao redor dessas pessoas. Você não deixa ninguém tocar nelas. Não, não faça isso. Entende? Alguém que está caminhando com você, que não tem conexão com o resto da equipe, que não permite que mais ninguém se aproxime, que colocou uma cadeira cativa e está dizendo: olha, sou eu e tem que ser eu, e aí você vai se tornando refém daquela pessoa na relação, e vai passando os anos e os tempos, e você vai se tornando mais refém da pessoa. Joabe precisa perder a proteção. Você não precisa proteger liderados. Não proteja liderados. É igual filhos. Superproteção não ajuda filho nenhum. É importante que ele se sinta seguro, mas não superprotegido. É importante que ele saiba, aqui tem segurança. E a diferença da segurança para a superproteção é que a segurança vai resguardar que diante do perigo real, ele vai ser guardado. Mas a superproteção significa que diante de qualquer problema, ele vai ser guardado. São duas coisas diferentes. Por quê? Porque uma criança não pode ser guardada de tudo. Ela tem que assumir o compromisso dos seus problemas. Ela tem que assumir a responsabilidade dos seus dilemas. O mesmo acontece com liderados. Precisam de assumir as falhas, precisam de assumir os erros. Entende? Você não tem que ficar construindo. Eu digo isso. Eu digo que liderança, nós só reconhecemos quem Deus está levantando. Nós só reconhecemos quem está dando respostas. Então, nesse espírito de Joabe, você como líder tem que ficar bancando o tempo inteiro essa pessoa para as outras. Você tem que ficar construindo lugares para essa pessoa. Então, são pessoas que te constrangem, são pessoas que fazem você firmar compromissos para com elas. E isso é um espírito de rebeldia, porque Joabe, no final, se manifesta como um rebelde, como alguém que estava com Davi só por causa de si próprio. Mas o terceiro e último grupo que eu colocaria é o grupo de Judas. O primeiro e o segundo grupo, o primeiro você vai confrontar, o segundo você vai tirar proteção. Mas o terceiro é Judas. E Judas é um rebelde que não tem um objetivo claro. Judas é o tipo de rebelde que ele é rebelde porque possui um coração rebelde. Ele é rebelde porque tem um espírito de rebeldia dentro dele. Tem um espírito de traição dentro dele. Jesus usa a mesa para dizer: alguém está colocando a mão aqui comigo. Esse vai me trair. Qual o motivo de Judas trair Jesus? É porque ele é rebelde, porque tem um coração rebelde. Porque ele quer se levantar. E no ministério, Paulo vai falar de algumas pessoas ao longo do seu ministério que em rebeldia se levantaram contra ele. Os apóstolos tiveram. Infelizmente, eu digo para você, infelizmente, tem pessoas que são rebeldes crônicos. Elas gostam de se levantar, elas gostam de falar mal.
Independentemente de quem for o líder delas, elas vão ter um motivo para falar mal. Independentemente do que colocarem, elas vão falar mal. O ponto que eu diria para você não é se você vai ter pessoas rebeldes ou não, mas o fato de você se resguardar, e a experiência de liderança só pode fazer uma coisa: a identificação dessas pessoas. E o fato de você não dar poder a pessoas que têm esse espírito de rebeldia. E normalmente elas dão sinais. Agora, tem gente que foi forjada, formada e que usurpou da confiança que tinha. É como num casamento, tem pessoas que ficaram casadas durante anos. Depois de anos escolheram trair o cônjuge, depois de anos escolheram jogar uma história na lata de lixo. Depois de anos escolheram, assim, denegrir a imagem, o contexto. Tem pessoas que vão fazer isso. E é fácil? Não. É simples? Não. Eu diria que essa é uma das coisas mais difíceis para nós enquanto líderes. É quando alguém usa da liberdade que tinha, do acesso que tinha. Judas vai usar da liberdade que tinha, do acesso que tinha para trair Jesus, para dizer onde ele estava, para preparar o cenário da traição. E Judas é a expressão dessa pessoa. No caso de Jesus, não pegou despreparado, porque Jesus tinha toda a sensibilidade, todo o conhecimento, mas no nosso caso, em algum momento pode ser que alguém nos pegue despreparados nesse contexto, porque é alguém que nós não estamos esperando. Ainda que, quando eu olho para o contexto de Judas, Judas não estava na equipe dos mais próximos. Judas não tinha um investimento mais próximo de Jesus. Eu diria para você que de 12, Judas é um, e é uma cena isolada, entende? Também é um problema líderes que constantemente eles têm Judas o tempo todo, toda temporada tem um Judas novo. É por quê? Porque são líderes que não estão conseguindo discernir o coração das pessoas e precocemente eles estão dando um tipo de acesso, um lugar, colocando uma expectativa sobre as pessoas que elas não têm capacidade de suprir. Mas eu diria para você que é um grupo de pessoas que elas vão se mover em rebeldia. E aí você me pergunta, o que eu posso fazer? Nada. Você pode aprender. Você pode utilizar as circunstâncias para crescer, para amadurecer, para se desenvolver. Mas tem um determinado tipo de pessoas que o confronto não vai resolver. Que tirar a proteção não vai resolver. Elas vão manifestar, é o espírito de cão, que ele quer mostrar nudez a qualquer custo, que ele quer utilizar para mostrar nudez. Eu concluo dizendo para você que dentro desse processo de liderados que têm um espírito de rebeldia, o que nós podemos crescer é numa liderança mais sensível, com um coração mais sensível, com uma visão mais sensível. O que nós podemos crescer é com a sensibilidade, é com a capacidade de ouvir mais o coração das pessoas, é com um pedido, e isso precisa ser um pedido de todo líder, espírito de revelação e de sabedoria. É pedir também palavras de sabedoria. E o que são palavras de sabedoria? É a condução do coração das pessoas. É a utilização das palavras corretas que Provérbios vai dizer. São, assim, palavras específicas para tempos específicos. É entender, é não permitir deixar passar. É não permitir o espírito de rebeldia crescer. É não permitir o desalinhamento. Você sabe, desalinhamento não nasce, o trem não descarrilha de uma hora para outra. É um processo esse desalinhamento. Ele vai acontecendo, ele vai se desenvolvendo, as coisas vão perdendo a mão, você vai percebendo comentários, você vai percebendo motivações, você vai percebendo atitudes. Um líder não deve deixar passar, ele deve confrontar os contextos e entender. Tem pessoas que o confronto vai resolver, né? O aspecto de tirá-las do lugar de poder para uma pedagogia vai resolver. Tem pessoas que tirar a proteção vai permiti-las crescer. Mas tem pessoas que inevitavelmente, na indisposição de mudança, eu diria para você que isso faz parte da liderança. Tem vezes que perder é ganhar. E tem pessoas que a perca delas, na verdade, acaba sendo um ganho. Inevitavelmente, acaba sendo um ganho. E nós amamos demais ganhar.
mas nós precisamos de lembrar que, inevitavelmente, de tempos em tempos, e como eu te disse, isso não pode ser uma regra, isso não pode ser algo que acontece todo dia, mas inevitavelmente na liderança, nós perderemos pessoas. E faz parte. Não tem como desejar liderar pessoas e não aceitar o fato de que faz parte eventuais perdas. E que Deus nos dê graça para poder ter uma visão correta e conduzir as coisas com o mesmo coração de Jesus. Gente, é isso. Se esse episódio edificou você, escuta de novo, pega os princípios, compartilha com alguém, pega o seu grupo aí de liderança, do trabalho, da igreja, né, do que for, manda para alguém da família, manda para alguém. Eu espero que tenha edificado o seu coração. E é isso aí. Te aguardo no próximo episódio.